Seja bem-vindo! Não esqueça de inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Avalie e compartilhe. Isaías 15. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite, Ar de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Certamente numa noite, Kir de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibon aos lugares altos para chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe lamenta. Todas as cabeças são raspadas, e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso, os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglate-Celícia. Vão chorando pela subida de Luite, e no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero. Porque as águas de Ninrim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há mais nada que esteja verde. Por isso, eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros. Porque o pranto se espalha pelo território de Moabe. O seu clamor chega até Eglaim. O clamor chega até Beer-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon, um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. Isaías 16. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela pelo deserto até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe, nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão. Faça com que em pleno meio-dia a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos. Que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade, no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. Mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso, Moabe pranteará por Moabe. Todos prantearão. Profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos de passas de Kir-Haresete. Porque os campos de Esbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer, e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso, prantearei com o pranto de Jazer pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre a sua colheita já caiu o Eia dos inimigos. Fugiu a alegria e o regozijo dos pomares, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o Eia dos pisadores. Por isso, o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Heres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Isaías 17. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão
sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, bem como o reino de Damasco, e o restante da Síria será como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será diminuída, e a gordura da sua carne desaparecerá. Será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e com o braço colhe as espigas. Será como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão algumas espigas, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, diz o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia as pessoas olharão para o seu Criador, e os seus olhos estarão voltados para o Santo de Israel. Eles não olharão para os altares, obra de suas mãos, nem voltarão os olhos para o que os seus dedos fizeram, nem para os postes da deusa Azerá, nem para os altares do incenso. Naquele dia, as cidades que eles fortificaram ficarão como os lugares abandonados no bosque ou no alto das montanhas, os quais no passado foram abandonados diante da chegada dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque você se esqueceu do Deus da sua salvação e não se lembrou da rocha da sua fortaleza. Ainda que você faça belas plantações e plante mudas de fora, e no dia em que você as plantar, as fizer crescer, e na manhã seguinte as fizer florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as águas impetuosas. As nações rugem como as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe. Serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento e como o pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o destino daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Isaías 18. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de papiros sobre as águas. Vão, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele lustrosa, a um povo que é temido pelos de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, habitantes do mundo, os moradores da terra, olhem bem quando a bandeira for levantada nos montes. Quando a trombeta soar, escutem, porque o Senhor me disse, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no tempo quente da colheita. Porque antes da vindima, caída já a flor, e quando as uvas amadurecem, então podará os brotos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Todos serão deixados para as aves dos montes e para os animais selvagens. Sobre eles, as aves de rapina passarão o verão, e todos os animais selvagens passarão o inverno sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele lustrosa, povo que é temido pelos de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra é dividida por rios. Esse presente será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Isaías 19. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vai indo para o Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios irá esmorecer dentro deles, e eu farei com que os planos deles fracassem. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores, médiuns e feiticeiros. Entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz
os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. As águas do mar baixarão, e o rio Nilo se tornará seco e árido. Os canais exalarão mau cheiro, os braços do Nilo diminuirão até secar, as canas e os juncos murcharão. A relva que está junto ao Nilo, junto às suas margens, e tudo que foi semeado junto deles secarão. Serão levados pelo vento e desaparecerão. Os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzóis no rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. Os que trabalham em linho fino e os que tecem pano de algodão ficarão decepcionados. Os seus homens importantes serão esmagados, e todos os que trabalham por salário andarão de alma entristecida. Na verdade, os príncipes de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros de Faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao Faraó: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os seus sábios? Que eles agora lhe anunciem ou informem o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Os príncipes de Zoan perderam o juízo, e os príncipes de Mênfis estão enganados. Os que são a pedra de esquina das suas tribos estão levando o Egito a andar errante. O Senhor derramou no coração deles um espírito de confusão. Eles fizeram o Egito andar errante em toda a sua obra, como bêbado quando escorrega no seu próprio vômito. Para o Egito não há obra alguma que possa ser feita pela cabeça ou cauda, pela palma ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, ficarão tremendo de medo quando se levantar a mão do Senhor dos Exércitos, que ele agitará contra eles. A terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar ficará apavorado por causa da decisão que o Senhor dos Exércitos tomou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra do Senhor. Servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de cereais, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios, ele os ferirá, mas depois os curará. Eles se converterão ao Senhor, e ele lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Assíria, obra de minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. Não esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, avalie e compartilhe.